Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E, mais uma vez, na Escola de Tiranos, estamos aqui para aprendermos juntos, para entendermos, compreendermos juntos acerca da nossa matéria Vida de Louvor e Adoração. E eu espero que, de fato, queridos, vocês estejam compreendendo a realidade da vida que nós temos que viver, a vida que nós temos que levar em Cristo. Amém? Lá em Gênesis 1, 26 e 27, diz que Ele, o nosso Deus, nos criou à sua imagem e semelhança, de forma que refletíssemos a sua natureza. Quando compreendemos tudo isso, de fato, entendemos o significado da adoração. De acordo com Gênesis, nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, para oferecer a Ele a honra, a glória, oferecer declarações de gratidão, de louvor, de adoração, de aclamação. Nós estamos aqui para a exibição máxima da sua glória. Foi isso que nós víamos falado, na aula passada. E vamos dar continuidade. Aleluia. Em Salmos 139, 6, Davi diz, queridos, que falar sobre adoração é falar sobre coisas demasiadamente grandes para mim. Olha, é muito profundo. Adoração é um sacrifício vivo, uma entrega total, uma mudança de dentro para fora. É uma vida oferecida a Deus totalmente sem reservas. Uma intimidade recíproca com Ele. E quando nós agimos assim, queridos, colocamos Deus no início, no meio, no fim de nossas vidas, olha, nós temos uma intimidade real com Ele. Nós temos um mover diferente em nossas vidas e assim nos tornamos os verdadeiros adoradores que o Pai procura, como está escrito lá em João 4, 24. Aleluia! E por que nós adoramos? Por que nós adoramos a esse Deus invisível? Parafraseando, o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro 1,8 que mesmo sem vê-lo, nós o amamos, nós o regozijamos com alegria, nós temos um relacionamento íntimo com Ele. E isso nos leva a compreender e entender e discernir que o nosso sacrifício vivo, o nosso louvor e adoração é uma resposta ao grande amor de Deus por nós. Aleluia, glória a Deus. Vocês já viram que eu gosto de parafrasear, queridos? Porque eu me sinto mais livre, com liberdade de declarar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu estava dizendo, o nosso sacrifício vivo, o nosso louvor, a nossa adoração, ele é uma resposta ao grande amor de Deus. Queridos, lá em 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Lembra, queridos, que nós falamos que nós já éramos plano do Senhor, nós já éramos projeto de Deus, nós já existimos no coração de Deus antes da criação. Aleluia. E que nós decidimos amá-lo, que nós escolhemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Nós somos a inspiração de Deus, queridos. Nós temos uma aliança com Deus. Ele estabeleceu essa aliança por Ele mesmo, através do seu Espírito. Nós temos essa comunhão, nós temos essa intimidade com Ele. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento prazeroso, um relacionamento o qual, queridos, ninguém pode explicar. Somente nós, em sua presença, na presença do nosso Deus. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, essa intimidade é para os que os temem. Para aqueles que querem de fato viver, conhecer e estar dentro da comunhão, dentro da aliança. Estar ali aliançado com Deus para viver essa intimidade. Glória a Deus. E por isso que eu disse no começo da aula, quando nós entendemos a natureza de Deus,
nós conseguimos discernir que é a própria natureza de Deus que define o que nós somos e o que viemos fazer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre a criação. Queridos, eu sei que de repente vocês podem pensar assim, nossa, essa matéria ela repete demais, tem muitos versículos para ler, é um pouco assim, meio que devagar, ela vai explicando, mas queridos, a nossa matéria, vida de louvor e adoração, o nome mesmo já diz, é a sua vida, é aquilo que nós oferecemos ao Senhor. É aquilo que nós discernimos através daquilo que Ele criou, daquilo que Ele planejou. Aleluia. É uma matéria, queridos, que se você não entender, se você não ler a palavra, se você não discernir tudo o que nós aqui estamos falando, você não consegue assimilar e você não consegue colocar em prática tudo isso que aqui nós estamos falando acerca da palavra e dentro da palavra do Senhor. Essa palavra que é revelada a nós, essa palavra que salva, que cura, que liberta, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos traz vida. Aleluia, glória a Deus. E falar da criação, nossa, é algo assim maravilhoso, porque é na criação que a gente vê o que de fato Deus planejou, o que de fato Deus sonhou, o que de fato o Senhor, Ele manifestou com Ele, sabe, aquela vontade, ele teve a intenção da criação, através da criação, de fato, que a sua glória fosse a máxima exibição mesmo nessa terra. Que a sua glória fosse esplêndida, que fosse só louvores, glórias, que fosse tudo perfeito. O Senhor queria isso. Então nós vamos nos aprofundar, nós vamos chegar dentro do ápice daquilo que o Senhor propôs para nós. Vamos trazer aqui o entendimento de todo o processo da criação. Veja bem, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Vem comigo. O homem foi criado para ser representante de Deus aqui na terra, para manifestar a sua glória. Já vimos isso, mas temos que repetir para que nós possamos, colocar na nossa mente, ficar gravado, para que nós possamos viver. O homem foi criado para o domínio, para o governo, para ter autoridade, enfim, para viver a vida que Deus o chamou para viver. Glória a Deus. Eu quero viver sempre essa vida, queridos, e eu espero que em nome de Jesus você também queira viver. E veja bem, uma coisa muito importante. O homem, ele foi criado com liberdade de escolha, com responsabilidade moral, ou seja, com o caráter de Deus, com a natureza de Deus. Essa liberdade de escolha, queridos, é o livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Deu livre-arbítrio, a liberdade de escolha para o homem. Ali o homem, ele tinha não a sua própria vontade, mas a própria vontade de Deus, para escolher o que ele queria de fato fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, infelizmente, queridos, o homem, ele perdeu a sua posição original. Ele decidiu, como eu falei, com a escolha, com a livre escolha que o Senhor deu para ele, ele decidiu pecar. Infelizmente, ele decidiu deixar para trás tudo aquilo que o Senhor havia planejado para ele. Ele deixou para trás, ele decidiu deixar para trás o que tinha de mais importante entre ele e Deus, o relacionamento íntimo, a comunhão, a aliança. Queridos, aliança é uma coisa muito forte. Tem etapas na Bíblia que diz sobre a aliança que Deus fez com Moisés, com Abraão, a aliança que tem aqui com o casamento. A aliança, queridos, é algo muito, mas muito importante mesmo. E uma vez quebrada a aliança, consequências virão.
E muitas das vezes as consequências que vêm após uma quebra de uma aliança, elas são irreparáveis. Infelizmente. E nós vamos nos aprofundar nessa matéria. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto. E vamos descobrir, de fato, o verdadeiro sentido do que Deus fez em nos chamar para estar ao seu lado, para viver uma vida com Ele. Amém. Aleluia. Vamos ver lá em Gênesis 2, versículo 15 até o 17. Assim diz o Senhor: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Olha aí. Deus tomou o homem, Deus planejou, Ele criou o homem, colocou no jardim do Éden para que o homem cuidasse do jardim, para que ali o homem o guardasse, ali o homem manifestasse a glória do Senhor. No 2 diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Veja bem, queridos, Ele planejou, Ele criou, colocou no jardim e deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, queridos, intencionalmente, Deus estava passando para o homem o livre-arbítrio. Lembra que eu falei do livre-arbítrio, da liberdade de escolha? Nesse momento aqui, onde Deus fala, olha, Ele dá uma ordem, e de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele deu uma ordem, pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, queridos, Deus, Ele tem o conhecimento do bem e do mal e também passou esse conhecimento para o homem. Porém, o homem ainda não tinha a astúcia de discernir o bem e o mal, porque ele vivia na inocência. Nós vamos chegar lá. Aleluia. Então, Deus intencionalmente, nesse momento, Ele transferiu para o homem, Ele passou para o homem o livre-arbítrio, o poder de decisão, a liberdade de escolha. Queridos, Deus nunca obrigou o homem a nada. Deus nunca obrigou o homem a nada. Ele fez tudo livremente, porque ali Deus tinha certeza que estava fazendo uma coisa boa. Deus tinha certeza que aquela criação iria exaltar e engrandecer o seu nome. Deus sabia que aquela criação ia ser como Ele, ia ter os benefícios, ia ter a natureza dele, o caráter, tudo. Então, por isso que Deus o criou, Deus colocou ele num jardim bonito. Eu creio, queridos, que o jardim do Éden era o lugar mais bonito que existe. Mesmo que nós nunca tenhamos visto, mas como a palavra diz, eu acho que era um lugar muito bonito, queridos. Muito bonito, incomparável. Eu acho que aqui, mesmo a nossa cidade, o nosso país, sendo maravilhoso, com belíssimas regiões, mas eu creio, queridos, que o Jardim do Éden é incomparável. Amém? Glória a Deus. E Deus, Ele, quando colocou o homem, criou o homem, colocou ele no Jardim do Éden e pediu para que ele guardasse, pediu que ali ele cuidasse. E, ao mesmo tempo, ele deu uma ordem, ele pediu que ele não comesse da árvore do bem e do mal, que se comesse ele iria morrer. E essa ordem, queridos, foi ele transferindo para o homem esse poder do livre-arbítrio. Foi ele transferindo para o homem, queridos, a liberdade de escolha. Ali o homem iria escolher o que ele ia fazer lá no jardim. E quando meditamos no versículo 19 de João 4, que diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, claramente, queridos, nos leva a entender que é uma decisão. Todos nós tomamos decisões na vida. Agora, cabe sabermos se essa decisão vai nos fazer bem ou não. Deus, ele já estava como se estivesse ali
provando, né? Vendo ali qual era a intenção do homem, como que o homem estava, se ele estava de fato ali querendo viver realmente a vontade de Deus. Então, ele deu essa ordem, transferiu para ele o poder da escolha e observou se ele realmente ia decidir viver como ele viveu. E quando nós decidimos amar, queridos, quando nós decidimos obedecer, não é uma ordem, é uma opção. Nós não estamos amando ao Senhor, nós não decidimos obedecê-lo porque Ele ordenou. Não, Ele nos deu a liberdade de escolha. Então, nós decidimos amá-lo. Nós decidimos servi-lo. Nós decidimos obedecê-lo. E assim foi o homem. Por isso que eu digo que eu acho que ali o Senhor fez essa ordenança, o Senhor colocou essas restrições, esse limite, para que ele visse o homem de fato ia ter esse poder, ia saber usar esse poder da decisão, esse livre-arbítrio. Amém, queridos? E veja bem, na hora que ele ordenou, ele deu essa ordem dele não comer da árvore, foi uma restrição necessária. É o que eu estou dizendo. Necessária para que o homem pudesse compreender e entender como viver em obediência. Entenderam agora? Como é viver, como é você discernir aquilo que Deus quer para nossas vidas. O Deus ali queria ver se o homem iria viver em integridade na presença dele. Ali Deus queria ver se o homem ia de fato adorar e exaltar o nome dele. Iria viver de fato aquilo que Deus tinha planejado para ele. Glória a Deus, aleluia. Queridos, olha, tudo tem limite. E ali, com certeza, o Senhor colocou esse limite, o Senhor colocou essa restrição já para que nós hoje pudéssemos também discernir os limites e restrições em nossas vidas. Queridos, olha, um exemplo de tudo isso. Quando os nossos filhos mesmo, nós temos filhos, e quando eles querem alguma coisa, quando eles querem ir a algum lugar, quando eles querem muito fazer algo, nós podemos até deixar, nós damos, se for um presente, alguma coisa que eles pedem. Eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Muitas das vezes a gente até deixa, não é verdade? Você deixa. Eu tenho filhos, de vez em quando, uma das minhas filhas fala, mãe, eu vou na casa da minha amiga. E ali eu falo, não vai. Ou então, vai. Mas aí eu sempre coloco um limite. Olha, você vai, mas volte tal hora. Olha, você pode ir, mas não fique muito tempo lá. Aí vem o outro e fala, olha, mãe, eu quero comprar um tênis. Não, olha, nós não vamos comprar o tênis. Por quê? Porque nós não estamos podendo agora, mas iremos poder depois. Então, tudo isso eu estou dizendo, queridos, para que nós possamos discernir, sabe, a diferença entre você dar a opção, você dar uma ordem e nessa ordem você colocar limites, você colocar restrições para que aquela ordem seja obedecida. Entenderam? Glória a Deus, aleluia. Então, há limites, querido. E ali foi necessário quando Deus ali colocou esse limite, essa restrição dele não comer da árvore do bem e do mal. Mesma coisa é com nossos filhos. Olha, você pode ir, você não pode ir. Você vai, mas volta a tal hora. Olha, isso que nós não podemos fazer agora. São limites, são regras, são restrições que são necessárias para que entendamos aquilo que de fato queremos. Amém, queridos? Glória a Deus. E quando Deus disse, se dela comeres, certamente morrerás. Essa morte aí, queridos, é a morte espiritual. Aleluia. Nós vamos também devagarzinho entrando, porque essa parte da criação, ela é bem extensa, ela é um pouco meio complicada,
mas nós vamos entender para a honra e glória do Senhor Jesus e vamos viver de fato uma vida de louvor e adoração. Glória a Deus. Vamos voltar. Com tudo isso, o homem, infelizmente, ele deturpou o propósito da criação, conhecendo o mal e a inversão de valores e, como que eu posso dizer, deixando de lado o que ele recebeu de Deus. A adoração do homem, gente, ela era tão maravilhada por Deus. Deus, ele esperava tanto do homem a adoração, o louvor, a gratidão, que ele simplesmente esperava do homem ali, olha, sabe, em suas atitudes, no seu agir. E aí o que acontece? O homem deixa de lado, ele conhece o bem e o mal, e os valores, tudo que ele aprendeu, ele simplesmente despojou-se dele, abandonou. E Deus deixou de receber a adoração do homem porque o espírito dele se afastou. A inspiração divina dessa aliança, ela se afastou. E o homem passou a viver uma vida com seus próprios desejos, com suas próprias vontades, com seus limites ilimitados, sem aquela restrição, sem aquela ordem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nisso nós conseguimos compreender que a vida de louvor e adoração, o qual o homem foi chamado para viver, o qual o homem foi chamado para manifestar, aquela exibição de glória que Deus deu para ele manifestar, ele simplesmente não pôde viver mais. Ele deixou de viver por conta dessa desobediência, por conta dessa decisão, por conta desse limite que ele ultrapassou sem a decisão do Senhor. Quando nós fazemos a leitura de Gênesis 3, nós entendemos todo o processo da queda também, juntamente com suas consequências. Vamos ler lá? É extenso, queridos, mas nós vamos conseguir e vamos entender. Veja bem, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém, queridos? Está vendo como é importante nós lermos a palavra do Senhor? Está vendo como a palavra ela é revelada a nós? Está vendo como a leitura da palavra nos traz o conhecimento e o entendimento daquilo que Deus quer que nós conheçamos? Por exemplo, aqui no versículo 1, mas a serpente mais sagaz de que todos os animais selváticos, a serpente aqui, queridos, é uma alusão a Satanás, ao diabo. Ali ela teve toda uma conversa com Eva, ali ela tentou ludibriar, ela jogou uma influência maligna nos pensamentos dela, e por conta disso, o homem começou a imaginar e a pensar diferente, e acabou cedendo, dando ouvidos à conversa do diabo. Começou ali a desobediência e, infelizmente, o homem se esquece dos ensinamentos de Deus, abre mão do seu relacionamento com ele, abre mão da sua intimidade, da sua comunhão e resolve dar ouvidos ao que o diabo estava falando, ao que o diabo falou para ele, ao que o diabo o influenciou. Ele foi influenciado, Eva, ela foi influenciada pela palavra do diabo. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Como Satanás influenciou Eva, como ele teve uma conversa ali
sagaz com ela, assim também é conosco. A influência humana, quando nós temos a influência de alguém, muitas das vezes essa influência nos leva à decadência. Muitas das vezes somos influenciados a fazer o mal, mas também muitas das vezes somos influenciados a fazer o bem. Nesses versículos de Gênesis 3, o Senhor ele deixou bem claro aqui que a serpente ela teve um toque especial de enganação. Ela ali estava enganando. Ela usou a palavra de Deus de uma forma em que, quando ela entrou no pensamento, ela foi deturpada, essa palavra. Por quê? Porque a serpente ali, ela era tão sagaz, ela estava com tanta certeza daquilo que ela estava fazendo, ela estava tão certa de que ela ia conseguir a derrota do homem ali naquele lugar, naquele momento, que quando ela falou, a Eva, ela captou as palavras, mas o pensamento, a mente dela, ela não pensou. Ela deixou-se ser influenciada. E ali, queridos, foi a decadência. Começou a decadência, começou ali a degradação, começou ali a desobediência. E com tudo isso, nas nossas vidas também, quando nós desobedecemos, quando nós somos influenciados a desobedecer, queridos, nós não conseguimos caminhar mais. Quando nós decidimos a deixar algo para trás, principalmente as promessas do Senhor em nossas vidas, principalmente a vida que nós levamos com Deus, principalmente o nosso chamado, a vida que o Senhor nos chamou para viver aqui. Quando nós começamos a deixar de lado tudo isso, nós não conseguimos de novo voltar à direção. A não ser quando nós temos realmente, de fato, um propósito, algo a seguir. Aquilo que Deus planejou para nós, aí a gente vai, traz de volta, nós conseguimos trazer de volta por um propósito. Então, que nós não estejamos assim ligados à influência, ligados a pensamentos, a palavras de outrem. Que nós estejamos ligados nos planos e propósitos de Deus, que nós estejamos com o pensamento na glória de Deus, que nós não nos afastemos da presença de Deus jamais, porque o próprio Deus vai nos recompensar. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe e até a próxima aula.